Olá, eu sou Jennifer. E eu sou a Brenda Cauani e esse é o canal Em Debate Gênero e Relações Internacionais. Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente tem um convidado em especial, que é o professor Gustavo Blum. Ele é internacionalista, estudante de doutorado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas e host do canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Tem um convidado super especial aqui, que fez parte da minha formação, e eu acho que de muita gente, como a professora Jennifer. O Gustavo foi um grande professor meu, então tenho uma honra de estar aqui conversando com os dois, com a Jennifer, que é colaboradora do canal, e com o professor Gustavo. A gente vai falar sobre o assunto que ele domina, que é segurança e geografia, e a gente vai começar com uma pergunta que todo mundo de relações internacionais se faz, né? Que qual é a dinâmica entre a relação entre a geografia e relações internacionais, né? Como que você pode explicar isso para a gente, professor? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer as duas, né, minhas amigas e colegas, né, ambas, também da área de RI, então estou muito feliz de estar aqui com vocês, fico muito honrado de estar aqui agora conversando, e para falar dessas coisas que eu acho super importantes, né, sou suspeito para falar, mas eu acho muito legal esse debate, acho que é muito importante a gente fazer, né, principalmente porque em diversos momentos, a gente que é formado em RI, a gente fica meio perdido, né? Então, assim, como analisar as coisas, como fazer essa conversa, como que eu posso influenciar de uma forma ou de outra com o conhecimento em RI na vida cotidiana das pessoas, né? E eu acho que não é porque eu estudo isso faz algum tempo já, mas eu acho que a geografia, ela permite que a gente tenha, de uma forma ou de outra, um senso geográfico naquilo que a gente faz em RI. E esse senso geográfico é algo muito importante, porque se a gente for pegar as ciências sociais como um todo, sociologia, ciência política, mesmo a história, muitas das vezes os processos que são apresentados ali, eles meio que flutuam, né? Eles ficam assim meio que a história dos grandes homens, né? E nesse caso homens brancos, velhos, europeus, etc. Né? E parece que não tem efeito, né? E isso a gente sofre profissionalmente, né? Parece, mas como que eu vou usar todo esse conhecimento, todo esse arcabouço que eu consegui reunir no curso de RI e, assim, aplicar ou efetivar ele de uma forma ou de outra. Eu acho que aí que o senso geográfico das RIs, ele ajuda muito a gente, né? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de globalização, né, que é algo que sempre perguntam para as pessoas, né? Eu costumo brincar que nos cursos de RI tem a frase, a primeira frase de qualquer curso de RI na internet é em um mundo globalizado, taranana, o profissional de RI e tudo mais. Mas assim, quando a gente pega, sei lá, uma caneta, né, como essa aqui, e fala, isso aqui veio da China, isso é um senso geográfico, né? Eu acho que isso que a RI trabalha de uma forma bem legal, assim, o sentido geográfico do mundo, né? Eu acho que as duas áreas, né, tanto a RI como a geografia, se alimentam muito disso, né? A professora Cristina Pessequilo diz que o objeto essencial das RIs é estudar o internacional. Então, acho que o nosso desafio é fronteira, né? Entender as fronteiras, o que é nacional, o que é internacional, o que é transnacional. E acho que é assim que a gente consegue abordar isso de uma forma bem interessante, né? De novo, sou suspeito. Eu queria, então, agradecer novamente, né, Gustavo, que foi aí, né, meu colega e amigo, né, em vários anos aí, né, na docência, e agradecer, então, também por estar participando aí no nosso canal, e eu entendo muito bem, né, o que você comentou, porque realmente, às vezes, a gente tem, né, esse contexto geral, eu como internacionalista também, e como é um pouco complicado a gente fazer essa delimitação muitas vezes, né? Eu sofri bastante com isso no doutorado em sociologia, que eu tinha que delimitar e eu sempre queria fazer, né? Então, essas interfaces dentro das relações internacionais é bem complexo mesmo. Mas pegando o gancho, né? Eu sei que a tua pesquisa de doutorado tem sido, né, sobre este tema, e eu queria também dizer que eu fico muito feliz por você estar trazendo essa abordagem sobre a América Latina, né? Então, eu gostaria de perguntar um pouco, que você falasse um pouco a respeito de como que se está dando essa questão, né,
como que tem se dado esse enfoque de segurança, né? Quais seriam as estratégias que têm sido dadas na região com relação a essa temática, né? Na América Latina, que é a sua pesquisa de doutorado. Sim, bom, obrigado de novo, né? Eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que assim, né? Acho que o conhecimento ele tem que ser produzido, a gente não consegue produzir sozinho, né? Então acho que isso que é o mais legal da gente debater e trazer, né? Por mais que a gente se especialize numa área, por exemplo, né? Lá no meu canal, por exemplo, a gente debate muito geopolítica e segurança internacional, né? Mas tem tudo a ver com gênero e tem tudo a ver com RI, que é o que vocês debatem no canal de vocês. Então essa conversa eu acho super legal e super importante também. Bom, segurança na América Latina é um tema bem interessante, bem legal. Recentemente eu concluí um trabalho, uma pesquisa, porque assim, quando a gente fala de segurança, o que tende a acontecer é aquilo que meio que acontece com teoria das relações internacionais, que a Jennifer deu muito tempo aula de teoria das RIs, né, e ela sabe mais ou menos como que é o trabalho. Porque quando a gente trabalha teoria das RIs, a gente acaba ficando meio manco, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Tem um pessoal do Chile e da Argentina, o pessoal do Centro de Estudos Europeus do Chile e o Bernabé Malacalça da Argentina, eles estão fazendo uma série de lives ao longo das semanas, assim, para discutir RI na América Latina. E eu acho muito legal. Porque o que eles discutem entre eles é exatamente o problema que a gente enfrenta aqui. Qual que é esse problema? Trazer teorias de outros lugares, né, e tentar aplicar essas teorias aqui no Brasil para questões que têm a ver com o Brasil ou com a nossa região onde a gente vive e tudo mais, né? E, na verdade, isso vai contra um pouco daquilo que a gente sempre cobra dos alunos, né? Por exemplo, se você for... Eu sempre falava, né? Se você for estudar russos, não faça com americanos falando sobre Rússia, faça com russos. Se for China, a mesma coisa. Ou seja, só que aqui mesmo, para nossa região, a gente acaba, de uma forma ou de outra, não lendo autores latino-americanos sobre a questão de segurança. E aí a gente acaba que a gente entende um pouco mal a questão, porque a gente traz, por exemplo, aqui na América Latina, acho que no mundo todo teve muito sucesso a teoria dos complexos regionais, né? Do Barry Buzan, do Ole Weaver, a ideia de securitização, que eles trabalham muito bem, enfim, que é uma teoria, enfim, uma teoria enorme, né? Que não se resume a um livro, mas que ficou clássica por causa do livro de 2003 deles, o Regions and Powers. Mas é um problema a gente pegar o Barry Buzan, a Brenda já teve essa aula comigo, sabe, que eu encho muito saco, né, e tentar, a gente fica nessa discussão, será que a América do Sul é um complexo regional de segurança? Será que a América Latina é um complexo regional de segurança? E aí, eu acho que o principal efeito que acaba acontecendo nisso é o fato de que a gente analisa a nossa região com variáveis de outros lugares. E aí não vai dar certo. Aí a gente não consegue entender, de fato, o que está acontecendo aqui na região. Porque, por exemplo, um fato fundamental, né? A América Latina é uma região sem guerras civis, né? Uma região sem conflitos armados oficiais entre os países, mas é uma das regiões com maior dinamismo em investimento em armamento, em gastos militares como um todo, em que pese muito vá para pensões, pagamento de salários, tem um investimento muito forte nisso. Mas é também uma região com um número muito grande de homicídios intencionais. Então a gente tem meio que um paradoxo, né? Porque é uma região extremamente violenta, né? Quem fala isso é o relatório sobre homicídio, né? O estudo global sobre homicídio do Escritório da ONU para Drogas e Crime. Enquanto que o pessoal, por exemplo, do Instituto de Estocolmo de Estudos para a Paz, né? O CIPRI, o famoso CIPRI, coloca a América Central, por exemplo, como uma das regiões onde mais cresce o investimento em área militar. Então, quer dizer que a gente não pode analisar como o Barry Buzan analisa a Europa, né? Porque a gente não tem o mesmo Estado weberiano, a gente tem relações clientelistas e tudo mais, isso dificulta um pouco a análise, né? Se a gente quiser analisar o que os estados fazem, a gente tem que começar, acho que, a construir as nossas próprias variáveis. E isso é muito difícil. Isso é um trabalho, assim, de anos e anos. O professor Hector Sampierre e a professora Marina Vitelli, do GEDES, fazem um trabalho muito legal sobre isso.
mas é um campo muito legal de explorar e que permite muita transdisciplinaridade, né? Sim, vou pegar um gancho assim que você falou, né, desse crescimento do investimento na questão do militarismo e na questão, só que como podemos entender esse crescimento desses investimentos se a violência na região da América Latina ela ainda continua crescendo, né, cada vez mais, né, se a gente for pesquisar a fundo aí, que ela continua crescendo. Então, eu queria entender se você puder explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso, como entender esse crescimento desses investimentos. Então, isso é algo muito interessante, assim, sabe? Eu gostei muito de fazer essa pesquisa. O trabalho ainda, né, enfim, vai passar por algumas revisões antes de mandar para publicação, mas me deu uma impressão muito interessante de identificar, né? Eu acho que talvez esse trabalho, a coisa mais legal dele foi justamente isso, né? Reunir os dados, claro, ter as informações, as curvas de crescimento, né? Verificar que, por exemplo, o crescimento dos gastos militares no Brasil diminuíram de 2008 para cá. Então, assim, a porcentagem de crescimento de um ano para o outro chegou a 2,2% no finzinho da década de 90, com um investimento relativamente grande, né? O padrão OTAN é 2%, né? Do PIB, né? Comparado com 2% do PIB. E isso foi caindo, e no final de 2018, a gente tava, assim, o CIPRA ele coloca 4 faixas, né? Os países que investem mais de 4% na área militar, aí pega países como o Omã, que está em guerra civil, que investe 80% do PIB em questão militar, porque, enfim, tem guerra acontecendo lá e tal, no Iêmen, e por aí vai. Então, 4% a mais, daí as faixas, né? 3 a 3,9, 2 a 2,9. Enfim, na América Latina, a Colômbia é um país que investe 3,8%. Então, que é o país que mais investe em gastos militares aqui na América do Sul, né? Aqui na região da América do Sul, proporcional ao PIB. Falei América Latina, acho, né? Desculpa, mas é a América do Sul. E aí, no caso do Brasil, o Brasil está na terceira faixa, né? Então, ele investe 1,8%. Né? Isso é um dado bem interessante, 1,8%. Então, não é nem então entre 2 e 2,9, é entre 1 e 1,9. Né? E os nossos irmãos, nessa faixa do Brasil, estão Uruguai, estão Chile, Bolívia, a maior parte dos países da América do Sul estão nesse lugar, nessa faixa. Mas os nossos irmãos, os argentinos, eles investem 0,6% do PIB. Então, acho que isso que é muito legal, percebe? Assim, identificar um pouco esses padrões e tentar perceber justamente o que isso significa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que muito dos gastos militares não vai para armamento, não vai para treinamento, mas sim para pensões, salários, né? Enfim, gratificações, principalmente para o alto escalão. Então, também nos ajuda. Isso é uma coisa que a gente trabalha pouco, né, Jennifer? Em RI, que eu acho algo bem interessante, o orçamento dos países, né? A gente não debate muito as escolhas políticas de pagamento. Eu acho que nessa questão a gente vê que, então, está se gastando, mas não necessariamente em armamentos, está se gastando meio que, assim, nos salários, nos apoios, meio que obtendo apoio por meio da gratificação de salário e tudo mais, nessas alas militares aqui na região. Isso é muito interessante mesmo, porque daí seria como se a gente pensasse que de uma certa forma, a porcentagem ela não é tão baixa, porque ela entra, por exemplo, pegando o Brasil, né? A porcentagem do Brasil ela não seria tão baixa, ela quase entraria na média do que é estabelecido ali, mas, ao mesmo tempo, ela não tem sido realmente, né, como você mesmo falou, para o investimento de fato em segurança, né? E assim, não sei se você chegou a... Porque esse é um ponto muito interessante, né? A Argentina, 0,6%. Uma diferença gritante, né? Muito grande. Isso me chamou muita atenção. E isso se a gente considerar que a Argentina, ela tem aí... Claro, né? A Argentina passa, né, estruturalmente por uma crise econômica desde os anos 2000, né? Acho que isso também, de certa forma, explica um pouco, né?
Mas me chama a atenção o fato, e eu acho que isso é uma coisa que trabalhar com essa realidade que eu falava da geografia das RIs ajuda muito a gente, né? Ou seja, a gente carrega em RI muitas opiniões. Então, Brasil e Argentina sempre disputaram entre si, então quer dizer que eles são paritários. E daí a gente aplica isso num âmbito em que os países são paritários, que é a política externa. Né? Acho que isso sim, com certeza. O que os países fazem, as escolhas estratégicas e tal, porque são estados reconhecidos e tudo mais. Acho que isso, com certeza. Votos na ONU, né? Esse tipo de coisa que dá para fazer assim. Mas quando a gente entra nessa parte da realidade das RIs, aí os dados ajudam muito a gente a realmente desmistificar algumas coisas que, se a gente não olhar para isso, corre o risco da gente fazer uma análise que não condiz com a realidade, né? Então, por exemplo, hoje em dia o Brasil já não usa mais a retórica da Argentina como motivo para os investimentos, né? Hoje em dia é sobretudo o crime organizado transnacional. Mas é muito interessante, então, por exemplo, nesse caso do crime organizado transnacional, identificar por que as Forças Armadas querem investimento em submarino nuclear, por exemplo, que foi o caso mais recente de compra de armamento de alta tecnologia do Brasil, né? Que é no caso da Marinha, né? Por que se usa as Forças Armadas para ações de segurança pública? Eu e a professora Heloísa, a gente está desenvolvendo uma pesquisa, Heloísa Câmara, do Direito da Universidade Federal do Paraná, estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre GLOs, né? Sobre operações de garantia da lei e da ordem. E chamou muita atenção o fato de que essa última anunciada pelo Bolsonaro para retirada de pessoas, de ocupações na Bahia, se não me engano, não foi uma GLO, mas que não foram utilizadas as Forças Armadas pela primeira vez. Uma operação de GLO que foi utilizada a Força de Segurança Nacional. Então, esse caminho, né? Ou seja, a gente vai vendo aí nesses dados a política que interessa a gente, né? Ou seja, as escolhas, é a mesma coisa do orçamento que eu estava falando, né? Ou seja, se a gente compara uma série, né? Pega os dados e compara uma série, a gente vai percebendo tendências que são bem interessantes, né? A tendência de militarismo e militarização na América Latina é algo que a gente tem que observar. E a militarização acontecer aqui no nosso... Com efeitos para a gente, né? Porque muitas pessoas acabam morrendo por causa disso, né? Mas também eles também não seriam para combater essa violência, porque existe uma violência estatal muito forte, né? A pergunta é, isso está muito relacionado? Talvez esses investimentos também focarem para controlar essa violência estatal, porque isso é talvez muito presente, né, na América Latina, como também no Brasil, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Sim. Não, com certeza. A gente tem, e isso é uma das coisas que, para voltar lá para o começo da nossa conversa, né? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente analisa a América Latina. Então, por exemplo, a gente não pode considerar que o Estado aqui na América Latina é um Estado que a gente trabalha em RI, né, ou na ciência política, é um Estado weberiano, ou seja, que tem um governo com uma jurisdição, num território só, por mais que essa seja a arquitetura institucional dos países, né, e por mais que os estados se considerem como detentores da norma, da regra, enfim, dentro desse território, e que eles considerem que eles têm o monopólio da violência, né? Eles têm o direito ao monopólio da violência, pelo menos. Então, isso é a primeira coisa, porque quando a gente pega teorias norte-americanas ou teorias europeias de segurança, essa é a ênfase, porque esses países, eles são realmente weberianos, né? Tem uma homogeneidade étnica, homogeneidade linguística, religiosa, você tem uma população muito mais escolarizada, você tem, enfim, vários aspectos aí que vão transformar esse Estado, essa sociedade muito mais maleável por parte do Estado, né? A questão é que aqui na América Latina, se a gente observa, acho que a grande questão é para que servem as forças de segurança na América Latina? Não é? Porque não é de agora só que a gente está enxergando esse movimento, né, de inserção interna, né, ou seja, de uso da força exacerbado internamente. A América Latina tem um histórico longuíssimo, né, que vai até o período da colonização,
do uso das forças de segurança contra o povo, né? Contra as pessoas, contra as populações originárias, né? Para expulsão para despossessão, né? Ou seja, para tirar as posses das pessoas e tudo mais. E isso é muito interessante porque isso faz a gente refletir sobre o papel da região no mundo, né? Ou seja, agora tem essa discussão sobre China e Estados Unidos, né? E eu falava sempre, cara, a gente vai ser periferia, porque seja China, seja Estados Unidos, o nosso papel tem sido construído há uns 20, 30 anos por aquilo que a Maristela Svampa chamou de consenso das commodities. Ou seja, a gente aceitou um livre mercado das commodities, né? Por isso consenso de Washington, lá da década de 90, livre mercado e tudo mais, mas com ênfase nas commodities. E se a gente for observar o uso das forças armadas dos países, isso vai acontecendo, né? Na época da ditadura, por exemplo, e aqui acontece um fenômeno bem interessante, a compra de teorias estrangeiras, não necessariamente pela academia, mas pelas forças de segurança. Então, por exemplo, por que criar uma ditadura militar aqui no Brasil no intuito de guerra revolucionária contra o comunismo que está instalado? Aquele período lá, bem antigo, bem longe do que a gente vive hoje. Porque os militares falaram de uma forma bem pragmática. Em termos de defesa, a gente não pode ir contra uma potência nuclear. Então, a gente não pode ir contra os Estados Unidos. A gente tem que se alinhar automaticamente aos Estados Unidos para garantir que o Brasil continue existindo e não seja alvo de armas nucleares. Portanto, se a gente tem que se alinhar, a nossa função como força de segurança é garantir internamente que a gente não vai virar um alvo potencial dos Estados Unidos e, portanto, garantir que não haja comunismo no Brasil. E é interessante porque quando a gente percebe isso, a gente vê que é uma leitura muito mais refinada do que normalmente a gente fala, né? Ontem, num dos cursos que a gente estava fazendo lá no Redes e Poder, sobre grandes potências, eu estava falando isso. Porque às vezes parece que as pessoas são psicopatas, simplesmente. Eu não estou dizendo que elas não sejam. Tenho certeza que o Geisel era, por exemplo, sociopata, pelo menos. Mas a gente tem que entender os discursos que fazem sentido. Então faz total sentido. Se a gente pensar em questões materiais, o Brasil nunca vai conseguir ir contra a maior potência mundial em termos militares, né? O problema é quando isso vira política de Estado e acaba virando guerra interna, né? E desde aquela época das ditaduras militares aqui na região, a gente não resolveu o problema da hibridização das forças. Ou seja, do fato de que a gente usa muito, e isso a Lucia Dammert trabalha muito, né? Ela é uma pesquisadora chilena, ou seja, o fato de que na América Latina a gente pensa as forças de segurança tanto internas quanto externas. Ou seja, a atividade delas não seria apenas externa ou apenas interna, mas as duas coisas. Isso que a gente acha que é tão brasileiro, né? Na verdade é um pouco latino-americano. E isso traz problemas porque daí a polícia agindo como se estivesse em guerra leva daí a essa violência que não endêmica, né? E a morte de muitos policiais, acho que esse é um ponto muito importante também. Né? Gustavo, queria agradecer muito por você estar participando. Já faço o convite a todos e todas que o professor Gustavo, caso vocês queiram daí escutar mais, né, sobre as pesquisas dele relacionadas à segurança, né? O canal dele se chama Redes e Poder no Sistema Internacional. Também se inscrevam no canal dele e aí vocês podem estar já acompanhando também, né, as diversas discussões sobre essa temática. Eu que agradeço, Jennifer. E acompanho desde cedo o Em Debate, né, Gênero e Relações Internacionais, acho muito legal. E vão conferir lá a collab que a gente fez no meu canal também, tá bom? Sim, certeza. Também quero agradecer você, Gustavo, que foi aí grande parte da minha história como professora Jennifer, né, como internacionalista. Agradecer por esse bate-papo que a gente teve, que é importante a gente levar essas discussões para o dia a dia das pessoas, sair da nossa bolha que a gente tanto fala, né? Então, sair desse mundo de RI e levar os debates das relações internacionais para as outras pessoas com temas tão importantes que é a segurança. Então, muito obrigada. E se vocês curtiram, se vocês gostaram do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem nenhuma outra novidade. É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até.